1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Você pode tomar o seu assento e deixar a sua Bíblia aberta, amém? Mais ou menos no início da semana, quando eu estava lendo esse trecho, o Espírito ministrou muito ao meu coração. Na parte B do versículo que diz: e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. O Espírito Santo me constrangeu muito. Ele disse assim: guarde a minha presença. A arca do Senhor simboliza a presença do Senhor no meio do seu povo. E quando eu li essa passagem, o Espírito queimou muito forte ao meu coração. E ontem, quando o pastor Diego mandou mensagem pelo WhatsApp, ele começa sempre dizendo abençoada. Aí, na mesma hora eu já sabia que, meu Deus, com certeza ele vai dizer para eu pregar. E todas as vezes que eu recebo esse convite, para mim, é uma batalha muito grande interior. Porque só quem me conhece sabe o quanto eu sou tímida. Para cantar é um pouquinho mais fácil, mas para pregar a palavra, para trazer a palavra, é uma responsabilidade muito grande. E todas as vezes que eu subo no altar para pregar, parece que eu estou perdendo todas as forças. E hoje não foi diferente. E eu me recordo que haviam duas palavras em meu coração. Uma era a respeito do amor ao Senhor e a outra era referente à presença do Senhor. Mas as duas coisas se casam. E eu comecei, meu Deus, e agora? O que eu vou dizer? Espírito, eu preciso que tu me dê uma direção. E eu escrevi, quando o Espírito ministrou meu coração a respeito dessa passagem, eu estava no meu momento de devocional e quem me conhece sabe que eu tenho um quadro em branco em casa e tudo que o Espírito ministra ao meu coração eu vou renovando e colocando ali. E eu escrevi, guarde a minha presença. E enquanto eu estava dividida entre a palavra de amar ao Senhor, eu olhava para aquela frase e queimava no meu coração, guarde a minha presença. Eu falava, Senhor, que tema que eu coloco? Quais são a linha de raciocínio? Por onde tu quer falar? E eu tinha muita coisa, até disse, pastor, ele disse, Sunete, tu tem uma palavra de Deus? Eu falei, pastor, eu tenho tanta coisa, só não sei por onde começar. E eu fui orar, e quanto mais eu olhava para essa frase, guarde a minha presença, mais o Espírito queimava meu coração a respeito disso. E é a respeito disso que eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Amém? Eu vou pedir para que vocês deixem as suas Bíblias abertas, desde o primeiro capítulo de Samuel, para que vocês possam entender aquilo que a Bíblia está querendo dizer em 1 Samuel 7. É necessário nós voltarmos um pouquinho antes. E eu gostaria de compartilhar com vocês, provavelmente aqui a maioria já ouviu falar a respeito da história de Ana, né? Quantos aqui já ouviram falar? Para quem não ouviu falar, Ana era uma mulher estéril. E o desejo do coração dela era ser mãe. E ela era muito humilhada por Penina, que era sua concorrente. Naquele tempo, os homens poderiam ter mais de uma mulher. E era Ana e Penina. E Penina, ela tinha muitos filhos, enquanto Ana não tinha nenhum. E enquanto eu li a respeito de Ana, eu aprendi algo que me constrangeu muito. Ana, ela chorou muito, ela sofreu muito para que Deus desse um filho para ela. Mas ela pediu um filho para depois devolver ao Senhor. E a pergunta que eu questionei, mas quem pede um presente para Deus para poder devolver? Ana queria ter um filho ou ser mãe? E o Espírito ministrou meu coração, Ana queria ser mãe. Ela pediu um filho para que ela pudesse ter o privilégio de poder gerar. Mas ela falou ao Senhor, Senhor, se tu me deres o filho um homem, eu vou te devolver ele. E sabe, depois que Ana recebeu essa resposta de oração, ela poderia muito bem não entregar. Peraí, Senhor, eu mudei de ideia, porque agora eu quero, além de ser mãe, eu quero ter um filho. Mas não. Porque Ana sabia que mais importante do que aquele que dá o presente, do que o presente é aquele que dá o presente. E Deus abençoou Ana com mais 5 filhos, porque ela deu ao Senhor.
aquilo que o Senhor tinha dado para ela. E a palavra do Senhor diz que Samuel era o seu filho. E ela entregou, ela cumpriu a sua promessa de devolver ao Senhor esse filho, que se chamava Samuel. E só para vocês terem uma ideia nesse contexto, nessa geração de Eli, de Samuel, Eli era o sumo sacerdote daquele tempo. O sumo sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Era aquele que oferecia sacrifícios para que o pecado do povo fosse perdoado. Naquele tempo, o Espírito Santo não habitava. Então, era necessário sacrifícios como uma simbologia ou como algo profético daquilo que haveria de vir, que era no caso de Cristo. E Eli era o sumo sacerdote. E a palavra de Deus vai dizer que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E depois eu vou falar mais um pouquinho a respeito desses filhos de Eli. E Eli, ele foi encarregado de cuidar e de criar Samuel. Então, ele conhecia muito bem quem era Deus. Ele conhecia a voz de Deus, ele sabia qual eram os desejos de Deus, ele sabia tudo. Ele conhecia qual era a palavra do Senhor. Ele não confundia a voz de Deus, porque ele sabia quem ele era. Mas naquele tempo, a palavra de Deus vai dizer que ele foi negligente com a presença do Senhor. Hoje de manhã, desde de manhã, orando ao Senhor, e eu não tinha o esboço totalmente pronto ainda, e desde de manhã o Senhor vem ministrando as mesmas coisas ao meu coração a respeito da presença, desde a pregação do pastor Gesiel e todo o culto agora à noite, durante a ministração, era a respeito da mesma coisa. E de manhã o Espírito me mostrou a respeito de 4 tipos de pessoas que eu sei que estão aqui dentro. E eu gostaria que você prestasse muita atenção a respeito disso, porque pode ser você, independente de quem seja. Eu gostaria que o Espírito Santo de Deus, é tudo que eu peço, é que Ele abra os seus olhos e torne o seu coração sensível para entender aquilo que Ele quer te mostrar neste lugar. Amém? O primeiro tipo de pessoa, e daí eu entro a respeito de Samuel, é aquela pessoa que é um menino na fé. É aquela pessoa que está começando. A palavra de Deus vai dizer que naquela geração, naquele tempo, era uma geração completamente pervertida. Eram maus aos olhos de Deus. E para completar, os únicos que poderiam representar e guiar o povo no caminho de Deus eram aqueles corruptos, que faziam tudo que vocês possam imaginar, para entristecer o coração do Senhor. E o primeiro tipo de pessoa que eu gostaria de falar é a respeito de Samuel. No capítulo 3, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. No capítulo 1 diz: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Deus falava aos seus servos. E as visões haviam se escasseado muito. Vocês conseguem entender isso? Olha a profundidade, olha o nível de pecado que aquele povo estava. A ponto, não porque Deus não queria falar, não porque Deus não queria mostrar as suas visões, é porque não havia um disponível que tivesse com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que Deus estava falando. Não porque Deus não queria mostrar as suas visões, era porque não tinha um que fosse sincero o suficiente para passar ao povo aquilo que Deus estava querendo dizer. E era por isso que era tão escasso. E a palavra do Senhor vai dizer que Samuel, ele cresceu na presença do Senhor, sob a direção de Eli. E sabe o que mais me choca? É que Samuel não tinha, como é que eu posso dizer, um exemplo a seguir. Primeiro porque Eli não era nada de exemplo, não tinha nenhum exemplo para Samuel. E os filhos de Eli, que deveriam ser exemplos para Samuel, também não eram bons exemplos. Samuel poderia ser muito bem um sacerdote como Eli e como seus filhos. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele não era assim. No versículo 3, do capítulo 3 de Samuel, diz: Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que Deus, pela primeira vez, chama Samuel. Ele fala: Samuel, Samuel. E Samuel era um menino. E quando ele ouve aquela voz,
E sabe o que me chama mais a atenção? É que Samuel, ele estava na presença do Senhor. Ele vivia ali, porém ele não conhecia quem Deus era. Ele não tinha um relacionamento com o Senhor. E é isso que a Bíblia está dizendo. Tem muitas pessoas aqui que estão na presença do Senhor, mas não conhecem quem é o Espírito, não sabe como Ele se comunica e, portanto, não conhece a sua palavra. E sabe, quando Deus ele chama Samuel pela primeira vez, Samuel ele levanta e ele pensa que é Eli chamando ele. Ele vai até Eli e fala: Senhor, o Senhor me chamou? E a palavra do Senhor vai dizer que Eli diz para ele: não, filho, eu não te chamei, volte para sua cama. E mais uma vez Deus chama Samuel: Samuel, Samuel. E pela segunda vez Samuel levanta, achando que era Eli que estava chamando, e vai lá e pergunta: Senhor, o Senhor me chamou? E Eli mais uma vez responde: não, filho, eu não te chamei, volte, deite novamente. E pela terceira vez Deus chama Samuel novamente: Samuel, Samuel. E pela terceira vez Samuel se levanta e vai de novo até Eli. E Samuel não voltava até Eli porque era por mal. Não, é porque ele não conhecia mesmo o timbre da voz de Deus. Quem não tem um relacionamento profundo, quem não conhece, não faz por mal. É porque realmente não conhece. E a palavra do Senhor vai dizer, ali no versículo, deixa eu ver aqui, 7, diz o seguinte: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Samuel vivia lá, habitava lá, dormia diante da presença do Senhor, porém não conhecia ainda quem era o Senhor. E era exatamente por isso que quando Deus chamou ele, ele não conseguiu distinguir a diferença entre a voz do Senhor e a diferença do timbre de Eli. Olha só que loucura. Samuel cresceu diante de Eli. Quando a gente ouve alguém nos chamar, a gente conhece a pessoa pelo timbre de voz, certo? Quando a minha mãe me chama, eu sei que é a minha mãe me chamando. Quando meu pai me chama, eu sei que é meu pai me chamando, ainda que eu não esteja vendo. Mas Samuel, ele não conseguiu distinguir entre a diferença do timbre de voz de Eli e um timbre de voz diferente que estava chamando ele. Ele não fez isso por mal. E a palavra do Senhor vai dizer que na terceira vez, quando Samuel vai lá e pergunta se Eli o chamou, sabe o que Samuel diz? Samuel entende: opa, o Senhor está falando com o menino. Então ele recebe o direcionamento: Samuel, quando a voz te chamar mais uma vez, ou seja, ele sabia que o Deus não desistiria de chamar Samuel enquanto ele não respondesse. Ele conhecia quem Deus era, a ponto de dar as orientações corretas para Samuel, mas não fazer aquilo que ele mesmo ensinava. E tem muita gente que é assim. Tem uma frase, um ditado popular que diz: faça o que eu falo, mas não faça, acho que é isso, né? É por aí tudo. E ele era exatamente esse tipo de pessoa. Ele ensinava, porém não fazia o que ele mesmo ensinava. Ele sabia quem Deus era, mas agia como se não soubesse. E eu não estou falando aqui para pessoas comuns. Eu estou falando diante de pessoas que tinham uma responsabilidade diante do Senhor, assim como cada um de vocês aqui. Como igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de levar e de apresentar a presença do Senhor para as pessoas lá fora. Mas não é de qualquer jeito. E sabe, quando Samuel ele volta, o Senhor ele fala pela quarta vez: Samuel, Samuel. E então Samuel vai e responde de acordo com como ele tinha ensinado: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Enquanto não houver uma resposta da sua parte, o Senhor não pode continuar a conversa que Ele quer iniciar com você. Ele está chamando há muito tempo, mas existe uma falta de resposta da sua parte. E a partir de hoje você não tem desculpa mais. Se você se encaixa nesse tipo de pessoa, que é um menino que não consegue distinguir entre a voz de Deus ou qualquer outra voz, hoje o Senhor está te mostrando
para que você não haja mais como estava agindo antes, porque a partir de hoje você tem um conhecimento da verdade. O Senhor está te chamando. E Ele quer dar prosseguimento a esse diálogo. Ele quer lhe passar as suas palavras, mas enquanto você não responder, Ele não pode dar continuidade a esse diálogo. É necessário uma resposta da sua parte. É necessário agir como Samuel, que disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi exatamente isso que Samuel fez. E só então o Senhor deu continuidade e começou a falar para Samuel a sua vontade e o seu querer, aquilo que ele iria operar naquele tempo e naquela geração. E ele é esse segundo tipo de pessoa. Aquela pessoa que tem um tipo de responsabilidade diante da casa do Senhor. É aquela pessoa que sabe quem Deus é, conhece o timbre de voz, conhece a vontade de Deus, sabe como Ele gosta das coisas, mas ainda assim age com negligência. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Tem uma passagem que fala muito ao meu coração e eu gostaria que vocês abrissem. No capítulo 2 de Samuel, versículo 29, diz o seguinte: ora, por qual motivo então pisas e zombas no meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente que fossem celebradas na minha habitação? Porque honra teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Sabe o que é isso aqui? Deus, Ele envia um profeta, que a gente não sabe o nome, para repreender Eli. Porque Eli, ele tinha 2 filhos queridinhos. Eli, ele era o sumo sacerdote, o responsável. Mas ele honrava mais os seus próprios filhos, por não repreender aquilo que eles faziam. Os seus filhos, eles se prostituíam com mulheres na frente do templo, da casa do Senhor. E como se isso não fosse suficiente, eles negligenciavam as ofertas que o povo trazia. Ou seja, todas as atividades, todas as responsabilidades que eles tinham diante do templo do Senhor eram feitas de qualquer maneira, porque eles não tinham o temor do Senhor. Eli não participava de forma ativa daqueles atos, mas a partir do momento em que ele não fez nada, vendo a situação, ele se tornou omisso e por isso ele se tornou culpado. Eu não sei o que está acontecendo, mas todas as vezes que você vê alguém, um irmão teu, tratando as coisas do Senhor de qualquer jeito, é sua responsabilidade repreender. Porque senão você vai ser omisso e você também se tornará culpado. Esses dias, eu nunca vou esquecer essa experiência. 2 coisas que aconteceram na minha vida. A primeira experiência foi quando eu estava em um momento de oração com um grupo de louvor de uma igreja em que eu fazia parte. E naquele momento de oração, eu tinha convidado eles para tirar 5 minutos de oração, somente 5 minutos de joelho. Não passou 1 minuto, todos eles levantaram. E naquele momento, o meu coração se entristeceu tanto. Eu fui tomada com uma tristeza extraordinária que tudo que eu conseguia fazer era chorar. O meu pai, que era líder de louvor naquele tempo, chegaram, porque eles chegaram atrasados depois. Eu estava sentada no cantinho e tudo que eu fazia era chorar. E eu nem sabia por que eu estava chorando, mas eu estava chorando. Com uma tristeza muito grande no meu coração. E eles chegaram e perguntaram: Suneli, o que está acontecendo? E eu não conseguia falar de tanto que eu soluçava de chorar. E quando eu consegui me acalmar, eu olhei para o meu pai e disse: pai, ninguém tem prazer em buscar a presença do Senhor. Ninguém consegue ficar 5 minutos, pai. Ninguém tem prazer em falar com Ele. E o Espírito, eu não entendi naquele dia, mas depois o Espírito me revelou que Ele compartilhou comigo um pouco da dor que Ele sente diante da negligência de um povo que diz que o ama, mas não tem prazer na sua presença. E esses dias nós vivemos uma experiência de uma pessoa que tem um cargo de responsabilidade diante da casa do Senhor, que lidera diante do povo. Ele pensou que estava mentindo para nós, quando na verdade estava mentindo para o Espírito. E quando eu cheguei em casa, que eu fiquei sabendo, eu comecei a chorar e eu sentia ânsia de vômito, de tanta tristeza que eu sentia. E tudo que me vinha na cabeça, ele não mentiu para os líderes ou pastores, ele mentiu para o Espírito. E quando chegou hoje, eu chamei ele em particular e falei: nunca mais faça isso. Todas as vezes que você mente,
Não pense que você está mentindo para o seu pai, para sua mãe ou para os pastores das igrejas. Não, é o Espírito Santo de Deus. É a presença que habita dentro de você. E Eli era esse tipo de pessoa. E sabe qual é o terceiro tipo de pessoa que eu tenho que correr? Falando de Ofni e Finéias. Aquele tipo de pessoa que conhece a verdade. Que sabe quem Deus é. Que sabe aquilo que é certo ou errado. Mas eles não têm temor de Deus. Eles não se importam. Eles não estão nem aí para que Deus pensa, pelo que Deus sente. Eles não estão nem aí. Sabe o que a palavra de Deus vai dizer? No capítulo 4. Peço que vocês abram lá a sua Bíblia. Diz assim no versículo 3. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciões e líderes de Israel indagaram-lhe: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do Senhor, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Deixa eu resumir o que quer dizer isso aqui. O povo de Israel, eles estavam em guerra com os filisteus. E a palavra de Deus vai dizer que no primeiro combate, 4.000 homens de Israel morreram. E eles ficaram indignados, porque afinal de contas, como que Deus deixou que eles perdessem para os seus inimigos? E a palavra de Deus vai dizer que eles indagam Deus, como que Deus deixou que nós fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E sabe, a arca do Senhor, a presença do Senhor estava sendo tão mal lideradas, que essas autoridades falam o quê? Vamos a Siló buscar a presença do Senhor. Porque eles achavam que a presença do Senhor, a arca da aliança por si só, seria uma espécie de amuleto, em que a partir do momento que chegasse diante da guerra, eles iam vencer e estava tudo bem. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que os próprios filisteus, quando ouviram o brado do povo de Israel, quando a arca da aliança chegou no acampamento, temeram e disseram: ai de nós, porque os deuses chegaram ao acampamento dos hebreus. Foram esses mesmos deuses que assolaram o Egito com todo tipo de praga. Ou seja, um povo gentil que não temia a Deus tinha mais temor do que o seu próprio povo. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que Ofni e Finéias entraram no lugar sagrado, que não era da sua responsabilidade entrar, profanando o lugar de Deus, porque só quem poderia entrar no Santo dos Santos e tocar na Arca da Aliança era o sumo sacerdote. Mas Ofni e Finéias foi lá. Eles foram lá. E o mais incrível é que Eli deixou, sendo ele o responsável. E eles pegam a Arca da Aliança e levam. Mas sabe o que acontece? Um massacre. 30.000 soldados de Israel morreram. E eles voltaram correndo para sua tenda. Porque não existe, Deus nunca vai compactuar com a injustiça. Quem tenta usar o Senhor Deus como um amuleto nunca vão conseguir vitória. Quem acha que vir à igreja, não, eu vou à igreja porque está dando tudo errado na minha vida, eu tenho que ir buscar ao Senhor. Tratam Deus como se fosse um amuleto, sem respeito nenhum à presença do Senhor. E sabe o que é mais triste? É porque não foi só Ofni e Finéias ou só Eli que pagaram o preço pelos seus erros. Mais de 34.000 homens perderam as suas vidas. Quantas famílias foram destruídas por conta da negligência de líderes que deveriam fazer a vontade de Deus, mas não fizeram. E você aqui é líder também. Vocês foram chamados para fazer discípulos em todas as nações. Vocês carregam dentro de si a presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus mora dentro de vocês. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: não entristeçam o Espírito que habita dentro de vocês. Todas as vezes que vocês profanam a presença do Senhor, se entregando à prostituição, à idolatria de tudo quanto é tipo, não pense que o Espírito Santo de Deus não se entristece com isso.
Sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que um soldado, ele conseguiu correr do campo de batalha até Siló para entregar a notícia de que o povo de Israel havia sido destruído. E eu gostaria que vocês abrissem no 4, permanece, do versículo 17. Olha só como é que ele chega. Olha a ordem de importância que ele dava. No 17 ele diz: um homem lhe deu a notícia. Israel teve que fugir dos filisteus. Olha a ordem de importância que ele colocou. Israel teve que fugir dos filisteus. Ou seja, isso aqui é o mais importante até agora, por ordem de prioridade. O que foi mais trágico. Depois ele colocou: e houve terrível matança, ou carnificina na minha versão. Essa foi a segunda coisa que ele colocou como ordem de importância. Israel teve que fugir, houve um grande massacre. E depois ele coloca como terceira importância: fomos derrotados e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. Ou seja, ele colocou aqui, primeiro Israel perdeu, depois houve um grande massacre, depois Ofni e Finéias foram mortos. E ele colocou a presença do Senhor em ordem por último. Para vocês terem noção do quanto a arca do Senhor, do quanto a presença do Senhor é importante para eles. Ele diz: além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele ouviu que a arca de Deus tinha sido levada, ele caiu de cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Ele passou a vida inteira dele honrando mais os seus próprios filhos do que a presença de Deus. Mas nada abalou tanto Eli quanto saber que a arca do Senhor tinha sido tomada. Ele não se abalou porque os 2 filhos dele morreram. Ele se abalou quando ele ouviu. 18. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás. Mas quando ele percebeu a importância de guardar a presença de Deus, já era tarde demais. Não espere chegar o tarde demais na sua vida para dar valor à presença do Senhor. Não espere agir como Eli, que terminou muito mal o seu ministério. Guarde a presença do Senhor. E o último ponto, para finalizar, eu peço que vocês fiquem de pé. Está escrito no verso 19 que diz: a nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida. E já quase na época de ter o seu bebê. Quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que o seu sogro e o seu marido haviam morrido, começou a sentir dores de partos e deu à luz. A nora de Eli entendeu algo muito importante. Nada abalou tanto ela do que saber que a arca, a presença do Senhor, tinha sido tomada. A ponto dela ouvir a notícia que o seu sogro havia morrido. A ponto dela ouvir a notícia que o seu marido, que o seu cunhado haviam morrido. A ponto dela receber a notícia de que o que ela tinha dado à luz era um menino. Que era alegria muito extraordinária naquele tempo. Uma mulher ter um menino era uma honra muito grande. Mas a palavra vai dizer que ela não deu atenção. Tudo que ela conseguia dizer era: foi-se a glória do Senhor. Quantas vezes você já sentiu fortes dores por não orar como orava antes? Quantas vezes você já sentiu tanto medo de perder a presença de Deus, quanto medo de perder o seu namorado? Ou de perder o seu emprego? Seja honesto com você, você já sofreu por isso? De sentir tanta dor pelos seus pecados, a ponto de olhar para si e dizer como o salmista: Deus, tira tudo de mim, mas não tire de mim o teu Santo Espírito. Você já sentiu essas dores? Que tipo de pessoa você é? Se você é Samuel, que ainda não entendeu ou que ainda não entende a voz do Senhor, existe uma saída para você: palavra do Senhor.
Quanto mais você se relaciona com o dono dessa palavra, mais você aprenderá a amá-lo. E quanto mais você aprender a amá-lo, mais você vai saber o que ele ama e o que ele deseja de você. Mas é necessário uma decisão da sua parte. Que tipo de pessoa você é? Você é como Eli, que tem uma grande responsabilidade, que vê as coisas erradas, mas ainda assim não faz nada. Ainda dá tempo de arrependimento, para que não termine como Eli terminou. A Bíblia nos serve como exemplo. Você é como Hófni e Finéias, que trata tanto a presença de Deus de qualquer jeito. Você é templo do Espírito. Não trate o seu corpo de qualquer maneira. O seu corpo não foi criado para prostituição. O seu corpo não foi criado para pornografia. Isso é negligência da presença que mora dentro de você. Será que você pode curvar a sua cabeça e colocar a sua mão sobre o seu coração neste lugar? O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E Ele está falando ao coração de você nesta noite. Não endureça o seu coração. Eu sei que é uma palavra dura. Essa palavra também me confrontou. Quem é você? Você é como a nora de Eli, que mesmo diante de tantas trágicas notícias, nada abalou tanto aquela mulher, quando sabendo a notícia que havia se ido a glória de Israel. A glória de Israel é a presença do Senhor. É aquela que proporciona a vitória. É aquela que traz a alegria. A presença do Senhor é o seu Espírito, é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que traz cura, que é fonte inesgotável. Que tipo de pessoa você é? O Espírito Santo está aqui. Tudo que Ele deseja é ter relacionamento contigo. Em Oséias capítulo 6, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer: eu não quero os seus sacrifícios. O que eu quero é que vocês me amem. O que eu quero é que vocês me conheçam. E o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui falando ao seu coração. Eu não sei que tipo de pessoa você é, mas enquanto o ministério de louvor vai entoar uma canção, eu quero te convidar a vir diante do altar. Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito ministrou o seu coração. E você vai confessar diante do Senhor o tipo de pessoa que você é. E irá fazer uma aliança com o Senhor a respeito do tipo de pessoa que você quer ser. Que tipo de pessoa você quer ser diante da presença do Senhor? Senhor, eu sou Samuel. Até hoje eu não aprendi a dar resposta à tua voz, mas a partir de hoje eu quero dar uma resposta diferente. A partir de hoje eu quero dizer para ti: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Talvez você está sendo negligente como Eli, mas hoje é o tempo de você dizer: Senhor, eu assumo a minha responsabilidade diante do Senhor. A partir de hoje eu não serei negligente com a tua presença. Talvez você seja como Hófni e Finéias, que não se importa com a presença do Senhor. Ah, querido, não queira viver o juízo de Deus. Hófni e Finéias morreram no mesmo dia, porque não se importaram com a presença do Senhor. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está confrontando você neste lugar. Se você é como a nora de Eli, foi-se a glória do Senhor e entrou em desespero, porque você não sente a presença do Senhor, eu quero te convidar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele vai te tocar nesta noite. Eu só quero tua presença.